O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco do olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo não tens uma trave no seu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, o Evangelho é claro, mas é claro não o suficiente de nós conseguirmos praticar. Ele é claro, mas é exigente. Ele é claro e requer de nós uma conversão. Por isso Jesus começa a dizer aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados. Eu queria lembrar um texto que você lembra no Gênesis. Eu estou terminando o Gênesis, na leitura orante, e nós estamos chegando lá no final do texto. Quem me acompanha pela experiência de Deus, quem perdeu, acompanha à noite. E nós estamos já formando esse José do Egito que levou Jacó, e o povo está se tornando escravo. Mas no início, Gênesis, início da história da salvação, nos fala, você lembra o que aconteceu no Éden? Tudo era bom, mas havia uma coisa que Deus colocou no meio do jardim. O que foi? Uma maçã. Que nada, meu filho, uma ova. Colocou uma árvore que daria ciência do bem e do mal. E Deus disse: pode aproveitar de tudo, menos dessa. O que foi que a serpente fez? Ludibriou, enganou, despertou no coração de Adão e Eva o desejo de ser como Deus. E por que eles comeram o fruto proibido? Porque eles quiseram se igualar a Deus. E ali começou o estrago. Não entendi, padre. Explico. Qual o grande erro de nós julgarmos? A partir do momento que eu me faço juiz de alguém, eu estou querendo me fazer Deus. Compreende isso? A partir do momento que eu me dou o direito de julgar alguém, eu estou me arrogando o papel de juiz, o papel de ser superior a ele. Eu não estou falando aqui de juiz, ou necessária e triste função de juízes e juízas, que tem que deliberar. Mas eu estou falando no cotidiano da vida. Onde que está o grande erro? E agora para pensar, quem aqui já não rezou: Deus, na hora que eu morrer, tenha misericórdia de mim? O que é que nós estamos fazendo pelas almas do purgatório? Senhor, tenha misericórdia das almas do purgatório. Quem é que não quer, no dia da sua morte, a hora que a gente for colocado diante de Deus, que o Senhor olhe para nós e não leve em conta as nossas faltas? E quem nunca rezou isso, meu filho? Reze, porque não é fácil não. Ah, mas Deus é misericórdia, mas é juiz, é justiça.
Então perceba, eu estou construindo uma ideia. Da mesma forma que o que nós esperamos de Deus, que Ele seja justo, sim, juiz, misericordioso juiz, bondoso juiz, benévolo juiz, amoroso juiz, paciente juiz, não é assim? Por que então nós queremos ser diferentes? Por que nós queremos ocupar o papel de Deus? Porque Jesus não veio para condenar, mas para salvar. E nesse contexto, nós temos que lembrar o quê? Que Jesus, Ele foi juiz, mas Ele foi muito misericordioso. O que Ele fez com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Se eles não te condenam, eu também não. Vai, não peques mais. Mas no mesmo texto, Ele certamente olhou e viu a trave no olho daquela velharada hipócrita, e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você entendeu? Jesus, Ele enxergou a trave. Por isso, o Evangelho de hoje nos coloca numa primeira dimensão. Eu não sou o juiz de ninguém. E da mesma forma que eu espero que Deus tenha misericórdia comigo, da mesma forma que eu quero que Deus leve em conta as minhas tentativas e não as minhas quedas, eu também tenho que agir em relação ao outro, com misericórdia. E aqui, meus irmãos, não cometer o mesmo erro dos nossos pais no passado. E nós, com muita facilidade, estamos querendo arrancar o fruto da árvore e comer. Sermos iguais a Deus. Ninguém é igual a Deus. Nós somos criaturas. Vou dar um exemplo. Decidir quem vive e quem morre. Um anencéfalo. Decidir um aborto, uma eutanásia, decidir o que fazer com os embriões. Eu sei que eu vou entrar num assunto mais complicado, mas é também ser juiz. E aqui Dom Ricardo Roppler fala muito disso, quando vai fazer uma inseminação artificial. Alguns dão certo, e os outros que ficaram in vitro? São pessoas. Vou decidir em descartar. Não somos juízes. Agora, do ponto de vista, vamos para o mais pessoal. Eu quis mostrar o que é esse juízo perigosíssimo. Por isso, deixa o juízo por conta de Deus. Ele é o juiz perfeito. Mas e na nossa vida? Gente, é muito fácil. Hoje nós vivemos e nos apoderamos da informação. Isso é um perigo. Eu não disse formação. A formação nós temos que nos apoderar. Mas a informação não nos deve levar a tomar juízos temerários. Como dizia os santos, São Tomás de Aquino, o grande perigo do juízo temerário. O que é um juízo temerário? É você ver partes, e a partir de partes que não necessariamente conversam, mas dão indícios, eu estabeleço um juízo. É fazer um juízo a partir de coisas efêmeras, secundárias, sem ser comprovado. Você entende o que é isso? O grande perigo, e é um pecado o juízo temerário. Isso do ponto de vista da escolástica. E hoje nós estamos muito assim. As informações nos são passadas sem muito critério. Hoje, gente, se você procura o pai dos burros, não é mais Aurélio. Pai dos burros que a gente brincava antes, quem pega hoje um dicionário? Estou para ver. Aurélio, Pascal. Quem pega um livro de gramática?
Esses dias eu fui procurar, que eu estava em dúvida uma coisa, uma gramática, e eu fui procurar um negócio, uma coisa lá, uma conjugação. Olha, me bati para achar. Hoje o pai dos burros é o Google. Sem fonte, não é não? Tem gente que ainda vai lá naquele, vai em enciclopédia, eu nem sei falar o nome direito. E aquilo é critério de verdade. O perigo, meus irmãos, é que as informações, se elas não forem colocadas num grau de veracidade, de legitimidade e tudo mais, elas acabam nos fazendo juízes. E a gente anuncia, a gente julga, e o que é pior, a gente condena e mata. Não na fogueira, não na fogueira como foi Giordano Bruno, que está lá no campo de Fiore, em Roma, que foi queimado. Mas nós queimamos, ateamos fogo na internet, ateamos fogo na língua ferina. É impressionante, as fogueiras hoje são digitais. As fogueiras hoje são através dos meios de comunicação. E é verdade, cuidado, meus irmãos, que também aqui é não ser juiz. Nós temos obrigação moral, nós temos obrigação cristã de fazer o processo, não sermos temerários, não sermos precipitados e não sermos juízes. Fogueira. Então, eu tô alargando que Nosso Senhor não tinha para falar da internet, mas hoje nós temos. O grande problema é que nós achamos que informação, simplesmente, você vai lá e procura uma coisa, ou alguém dá uma informação, e você já pega aquilo, mas aquilo não foi decodificado, não foi avaliado. A comunicação precisa de códigos verazes. Mas aqui eu já vou entrar em outra área. É outra dimensão do juízo. Se você me falar de fofoca, então, meu filho, aí você entendeu. A fofoca é que as pessoas, engraçado, né? Quando chega nos mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Eu não vou colocar ainda não vou colocar. Viu, filho? Brincadeira, não fica vermelho não, eu brinco, porque se o comentarista estava aí, eu ia pedir. Não faço isso. Só brinco com você. Você sabe os 10 mandamentos? Quando chega em algum mandamento, por exemplo, não pecar contra a castidade, então se fala sobre isso. Se não roubar, se fala. Não matar, se fala. Mas a gente esquece que em grau de importância também tem não levantar falso testemunho, não cometer perjúrio, não desejar as coisas alheias. E quer dizer, parece que mesmo nos 10 mandamentos, alguns a gente enaltece, e outros a gente acha que não é errado, não é pecado. Não levantar falso testemunho é não ser juiz. Nosso Senhor diz aqui: não julgueis e não sereis julgados. Então, meus irmãos, nós tínhamos, mas aqui não é só colocar tramela na boca, também não é só fazer um zíper, é também tudo aquilo que a gente faz que você acaba difamando a boa fama do outro. São Tomás de Aquino também fala sobre isso. Você difamar, você está sendo juiz, você está julgando, você está jogando a pessoa na fogueira. Aí que é preciso o quê? Por que com os nossos pecados, a gente sempre pensa, você fez uma burrada, imediatamente você fala: puxa, mas aquele dia eu estava nervoso. Não, aquele dia eu não estava bom, aquele dia foi um trovão que tocou e eu me perdi. Não, eu fiz isso, mas a gente se arruma. Pelo menos a gente acha que se arruma. Mas quando se trata do outro, não tem conversa.
não tem conversa. Por isso hoje, inclusive Papa Francisco fala disso. Tenha coragem de se olhar no espelho. Achei muito bonito, porque inclusive a primeira música que eu compus na minha vida, não precisa tocar não, filho. A primeira música que eu coloquei na minha vida, que eu compus, que sempre abre experiência de Deus, no poder da oração, eu começo assim: colocando a minha vida no espelho da verdade. Foi a primeira, que você sabe que eu fiz num ônibus. Colocando a minha vida no espelho da verdade. E hoje, quando eu li o Papa Francisco dizendo: tenha coragem de se olhar no espelho. Ainda ele brinca: mulheres, não só para se maquiarem. Ele tem um senso de humor muito bom. Mas isso vale para todos nós. Não para sermos referência de nós mesmos. E eu diria, voltando à música, no espelho da verdade. E pedir: Senhor, qual é a trave que está no meu olho? Qual é a trave que me impede? Porque uma trave, gente, um cisco. Eu tenho não sei porque esse olho, vou contar para vocês. Eu vivo com, como é que chama? Colírio. Que eu não sei o que é, se é um fio que fica para dentro, um cílio, né, que chama, que vira, não sei porquê. Mas constantemente, nem, de vez em quando, eu começo a lacrimar e problema sério. Aí eu fui, é um olho seco também, mas um cisco no olho, que seja um cabelinho do cílio. Quem já teve? Já teve ali? Já teve? É terrível, não é? É horrível, você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E você fica ali, quanto mais coça, vai agredindo. E vai agredindo o olho. Agora, Nosso Senhor falou de uma trave. Gente, um cisco faz com que a gente veja turvado. Um cisco faz com que olhemos para as pessoas embaçado, distorcido. O que chamamos na vida espiritual, o perigo do olhar míope. Então, será que não... Se um cisco incomoda, imagina uma trave. Senhor, tira a trave do meu olho. Claro que não é no olho, filho, é no coração. É na alma. Egoísmo, falsidade, mentira, corrupção. E ninguém olha a partir daquilo que não enxerga. Não entendi. Explico. Isso é hipocrisia. Porque você sabe, na própria psicologia, o processo de transferência. Cuidado, gente. Quando alguém levanta uma bandeira muito forte assim, cuidado. Há muitas formas de fazer a negação. Se uma pessoa, ela sempre olha com a maldade está nas pessoas, ou porque ela é maldosa, e o coração da pessoa é maldosa. Claro, você vê o mundo a partir daquilo que você enxerga. Você vê as coisas, você olha para o casal, se ele está distorcido, o marido não vai conseguir ver a beleza da mulher. Eu falo a beleza interior. A mulher não vai conseguir ver a beleza do marido interior. Mas quando o olhar é curado, a alma é curada, o coração está limpo, cheio de misericórdia, a pessoa pode estar cheia de ruga, a pessoa pode estar cheia de fragilidades. O amor persiste. Veja um casal de idosos, quando às vezes a pessoa precisa trocar a fralda da amada. Ninguém quer isso, mas quantas pessoas ficam até o final cuidando porque ama, porque consegue olhar com olhar sem cisco, sem trave. Nos nossos relacionamentos também. Então cuidemo-nos
Se de repente tudo que a gente olha na comunidade está errado, se o meu grupo não presta, cuidado. Se aquele padre, tudo, você fica, para você nenhum padre presta. Se as pessoas que estão no teu grupo, ninguém vale nada. Cuidado, se isso não é uma verdade, que toda instituição, o problema não está na trave. Então veja que Jesus está, o evangelho dele hoje é purificador, é conversão. Por isso até nós começamos a missa cantando: teu sangue me lava, teu fogo me queima. Senhor, queima a trave que está no meu coração, no meu olho, no meu pensamento. Se a pessoa for menos má, ela verá menos maldade. Se a pessoa for menos corrupta, ela será menos adepta à corrupção. O bem cresce na ausência do mal. A escuridão cresce na ausência da luz. Hipócrita de Jesus. E aqui cada um, se servir, pega a carapuça e põe. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Filhos queridos, é nesse contexto que nós estamos no 8º dia da trezena, está chegando. Inclusive eu quero dizer, você já recebeu uma graça do Sagrado Coração de Jesus? Vai esperar para contar quando, meu filho? Liga para mim e deixa para eu soltar no rádio aqui, 3221 6060. E nessa trezena, nós estamos no 8º dia. Uma das promessas do coração de Jesus, olha como tem a ver com o Evangelho: os pecadores encontrarão no meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Repita comigo: os pecadores encontrarão no meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Fonte inesgotável de misericórdia. E não foi isso que o Senhor fez? Ele não se fez juiz, mas se fez misericordioso. Lembremos como Ele perdoou o paralítico. Lembremos como Ele perdoou Zaqueu. Lembremos quando Ele disse: quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. É esse coração de Jesus que eu estou falando. Lembra como Ele foi misericordioso com as pessoas que mais precisavam, e teve a ousadia de dizer o que muita gente não gosta, que eu brinco, que se pudesse, pegaria um errorex e apagaria, que as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Tem gente que quando escuta isso, diga: Deus o livre, se eu encontrar fulano lá. Não dá para apagar essa frase, filho. Nosso Senhor não olhou para as pessoas, senão com compaixão. Você vai me dizer que aquele povo que Ele multiplicou os pães, 5.000 homens, sem contar homens, mulheres e crianças, todos eram bons, mas quando Ele viu com fome, Ele matou a fome, em abundância. Lembremos como o Senhor foi misericordioso e não juiz. Meus irmãos, eu vim para os pecadores e não para chamar os justos. Por isso eu quero que nesse momento, canta comigo, colocando a minha vida no espelho da verdade. Colocando a minha vida no espelho da verdade, sem hipocrisia. Descobri que havia marcas de amargura e solidão, revivendo minhas memórias, minhas lembranças, meu passado. Vi meus pés caminhar na escuridão, Pés a caminhar na escuridão.